Que exemplo de vitória para nós, né? Falta um pouquinho de óleo. A gente olha isso, mas você só está fazendo isso aqui porque tem óleo aqui lubrificante. Mas de vez em quando é bom pedir. Falta óleo. Amados, eu queria que vocês deixassem a Bíblia de vocês aberta no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E dentro dessa ministração, se eu pudesse dar um título, eu poderia dizer assim: qual o método para movermos o coração de Deus? Que tipo de comportamento preciso ter para que o Senhor tenha o seu coração alegre e alegre possa me abençoar com o renovar das forças? Eu vou orar e estaremos falando algumas coisas sobre essa passagem. Senhor, me coloco agora nas tuas mãos. E no nome de Jesus eu te peço, Senhor, fala conosco. Até aqui falamos contigo, oramos, louvamos. Mas agora, Senhor, fale ao nosso coração. Eu te suplico, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu inicio essa ministração trazendo algum comentário sobre a nação de Israel. Israel era composto de 12 tribos, que eram os 12 filhos do patriarca Jacó. Mas houve uma palavra profética quando o rei era o filho de Davi, chamado Salomão. Salomão começa a se envolver com mulheres ímpias. Israel já tinha tido o primeiro rei, Saul. Que havia tido comportamentos com o Senhor e tomado atitudes que Deus não aceitou. Vem Davi e tem um reinado, um homem segundo o coração de Deus, e tem o reinado também parcialmente maculado por atitudes que também entristeceram o coração do Senhor. Vem Salomão, filho de Davi, que também tem atitudes que feriram
o coração do Senhor. E podemos ver que o homem é isso. Se Deus não tiver misericórdia, nós somos envolvidos. Por pensamentos, sentimentos, atitudes, comportamentos que ferem ao Senhor. Por isso que não há homem que não peque. E a palavra deixa claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas Deus deixa tudo escrito para o nosso ensino. E vem agora um profeta sobre Salomão e diz assim a ele: por causa das atitudes dele, a nação de Israel seria dividida ao meio. Não ao meio, mas 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro. 10 tribos foram particularmente extintas pelo Império Assírio, que veio e tomou as 10, cujo rei era Jeroboão. E sendo levada cativa à Assíria, ali eles perderam a raiz judaica que tinham. A nação de Judá, que era o reino do sul, Israel ficou o reino do norte lá em cima, e Judá, o reino do sul. O reino do sul, a nação agora de Judá, não aprendeu com a escravidão e a extinção do reino do norte. Deus então permite que venha o Império Babilônico e os leva cativo. No reino do norte não teve um rei sequer que foi obediente a Deus. No reino do sul, os reis, a maioria deles, temeram ao Senhor. E um dos reis que andou segundo o que Deus queria chamava-se Asa. Apesar de que no momento da sua vida, ele, em 2 oportunidades, uma delas, uma enfermidade terrível nos seus pés, ele descreu que Deus poderia curá-lo. Ele parte, e ele deixa em seu lugar o seu filho, o rei Josafá, que é o que nós vamos falar nessa noite. O verso 1 do capítulo 20 diz assim: e sucedeu que depois disto. Ora, se ele está dizendo depois disto, é que algumas coisas aconteceram antes. São 4 capítulos que a Bíblia separa para falar de Josafá. Do 17 ao 21, que fala da sua morte. Mas esse rei teve atitudes em que contou de uma forma gratificante diante de Deus. Por exemplo, quando ele assume o reinado, a primeira atitude de Josafá foi pegar os seus súditos, soldados, profetas, e enviar para toda a nação, para ensinar ao povo sobre a palavra de Deus. Todo o reino do sul foi evangelizado através da atitude de Josafá.
não ficou um lugar sequer sem que não tivesse alguém ensinando a palavra. Ainda que na época eles tinham o Pentateuco, Josué, alguns livros, e eram difíceis porque eram escritos em peles de carneiro, de cordeiro, em papiros. Eles não tinham o que nós temos de acesso ao que eu estou falando. Eu estou comentando algo de um rei e de um povo que constituíram a história que estamos pregando hoje. E para nós é tão fácil aprender, mas tão difícil de executar. O que falta para o povo de Deus é conhecimento da palavra do Senhor. Infelizmente, o povo de Deus é um povo analfabeto biblicamente falando. E eu estou dizendo de toda a face da terra. Certa feita, numa viagem que fiz aos Estados Unidos, vindo de Dallas para a Flórida, numa van, nós paramos em Louisiana. Nem todos devem se lembrar, mas os mais antigos devem se lembrar de um grande evangelista chamado Jimmy Swaggart. Alguém lembra desse nome? E nós paramos em Louisiana, na igreja, no complexo do ministério Jimmy Swaggart. E fomos conhecer a suntuosidade do templo, de tudo que tinha. Coisa maravilhosa. E quando íamos sair, depois de visitarmos ali tudo, a secretária do pastor Jimmy Swaggart disse para nós: um momento, o pastor Jimmy está aqui e quer conhecê-los. 83 anos. Ele desce a escada e vem e nos abraça. E ao nos despedirmos, disse a ele que ele mandasse uma mensagem aos pastores brasileiros. E o que me chamou a atenção naquela mensagem é que ele dizia e pedia que o Brasil mandasse pastores para a América, porque a América estava morrendo. Os pastores estavam morrendo. As igrejas estavam morrendo. Um homem que o mundo inteiro reverenciou, agora estava pedindo socorro. E ele dizia que a escolha dos pastores brasileiros é porque tinham em grande honra a palavra de Deus. E hoje, eu vejo uma dificuldade enorme para conversar com servos de Deus sobre a Bíblia. É estampado o desconhecimento bíblico do povo que se chama povo de Deus. Então Josafá, a primeira atitude que ele teve foi evangelizar a nação a qual ele era e havia se tornado rei. No capítulo 17 ele realiza isso, e Deus então tem agora um prazer enorme na vida dele. Capítulo 18 e 19, Josafá também comete erros e permite que o seu filho se case com a filha de um rei chamado Acabe, que foi um dos piores reis
e que tentou de toda forma destruir a nação de Israel. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Foi o pior casal da Bíblia. E Josafá recebe um profeta que lhe chama a atenção. Jeú lhe chama a atenção dizendo: não se junte com quem não tem amor e nem temor pelo Senhor. Não entregue o seu filho para quem não deve entregar. Até para casar, se Deus não abençoar, digo isso aos jovens aqui, vocês poderão ser engodados por um sentimento falsificado. Até para isso, precisa-se a direção do Senhor. Agora Josafá vai enfrentar um momento difícil. No verso 2, é impressionante como as más notícias correm solta. Na época de Neemias, ele recebe os seus irmãos, eles no cativeiro babilônico, e eles perguntam a ele se ele quer ouvir as notícias de Jerusalém. E eles então trazem as piores notícias para Neemias. E agora vem alguns, olha no verso 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Notícia ruim é a primeira que chega. E parece que tem gente que tem prazer em transmitir o que não deve. Fizeram isso com ele. Olha, vamos te dizer uma coisa, o exército inimigo está aí. Aliás, o exército de Josafá tinha por volta de 1.160.000 soldados. Mas os exércitos que estavam circundando a eles tinham no mínimo 5 vezes mais. Então ele olhava para aquela situação, e nós vemos que diz no verso 3, então Josafá teve medo. Como que dizendo, o que é que eu vou fazer com um exército tão pequeno diante de uma multidão de soldados? E eu lhes pergunto, quem é que não tem medo numa situação difícil? Ah, eu tenho Deus, sim, mas você teme. Muitas vezes a situação te oprime de tal forma que se torna maior do que a confiança, o medo. Então agora eu quero transmitir para os irmãos a fórmula de, no momento em que estamos cercados pelo inimigo, com medo, eu transformar esse medo numa grande vitória na minha vida. Alguém já teve medo aqui em circunstâncias? Vamos ver qual foi a atitude e quem era Josafá nesse momento, nessa circunstância terrível. Qual foi a atitude dele? Verso 3 em diante. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou o quê? Jejum em todo o Judá, em toda a nação. Primeiro caminho, primeira direção é Ele.
Primeira atitude, buscar a Ele. Independente da força e a potência do inimigo, nós temos Ele. Você entendeu o que eu falei? Como diz um pregador, eu ouvi, vocês estão comigo acompanhando? Primeira atitude é se dobrar diante dEle. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E a atitude que ele teve? Judá se ajuntou para pedir o quê? Socorro a quem? Ao Senhor. Muitas vezes nós corremos que nem barata tonta de um lado para o outro, buscamos socorro, quem nos ajude, e Ele nos aguardando. O teu socorro sou eu, o Senhor diz. Eu sou um socorro bem presente. Eu não te deixo por nada. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá vieram para... Isto é um grande ensinamento para a igreja. Quando nós vemos o inimigo trabalhar, e às vezes aparentemente no nosso olhar, conseguir ganhar terreno, nós devemos nos unir para dobrar os joelhos e buscar o socorro do Senhor. Não é apontar defeitos, não é estender o dedo, é estender a mão, união para buscar e pedir ao Senhor. Senhor, só Tu podes nos socorrer. Verso 5 diz: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Em que lugar? Aonde que é o lugar de socorro? É aqui. Não há batalha perdida quando há clamor aqui dentro. Entenderam? Quando se dobra um joelho aqui, unidos, o diabo não vai além do que ele quer ir, porque Deus não admite. E disse: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és Tu Deus nos céus? Pois Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na Tua mão há força e poder, e não há quem te possa. Sabe o que quer dizer isso? Conhecimento de Deus. Quem é Deus para você? Falamos dele, mas quem ele é para mim? E o que é que eu posso falar sobre ele? Já tive alguma experiência da interferência poderosa dele na minha vida? Alguma vez ele se revelou a mim, dizendo: eu sou o teu Deus? Então a primeira coisa na minha oração, quando eu estou cercado, quando o inimigo parece ter convicção de que vai me destruir, eu vou dizer ao Senhor quem Ele é para mim. Tu és o Deus dos céus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o dominador das nações, não há quem te possa resistir. Primeira
etapa, como que fosse uma introdução da minha oração. Se eu quero mover o coração do Senhor, a maior alegria dele é um filho dizer: eu te conheço, eu sei quem tu és, Senhor, não há quem te resista, todo poder te foi dado no céu e na terra, não há um outro Deus além de ti, e eu sou propriedade tua, tu me compraste através do teu filho na cruz do Calvário, e hoje, diante desse inimigo, eu vou dizer: não há quem consiga resistir o Deus em quem eu creio. E ele prossegue: porventura, ó Deus, Ele é teu Deus? Porque não é qualquer um que pode dizer, ó Deus nosso. A oração do Pai Nosso diz o quê? Pai, depende se você é filho. E filho é aquele que crê em Jesus Cristo. Porque Deus deu o poder de serem feitos filhos dele. Quer saber mais quem é filho? Quem é que vai poder dizer Pai Nosso ou Deus Nosso? É aquele que em Lucas 6 diz assim: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos causam dano. Você ama o teu inimigo? Você abençoa a vida daquele que um dia quis te destruir? Aí a sequência de Lucas é: se amardes o inimigo e orardes por aqueles que vos causam males ou danos, sereis filhos do Altíssimo. Não é fácil ser filho, não. Então, para eu dizer Deus nosso, é porque tem uma intimidade de filiação. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre, e habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante o quê? Vocês viram a importância da casa do Senhor? Olha, se estivermos debaixo de algum mal, espada, juízo, peste, fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está onde? Nesta casa. Você sabe onde você está sentado? Você sabe aonde você entrou nessa noite? Na casa do Senhor. Por isso que tem gente que ora errado. E eu vejo pastores orando dessa forma, mesmo é um crime o que eles fazem. Eles dizem assim: Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. Diga uma coisa, como é que eu vou falar bem-vindo para o dono? Bem-vindos somos nós nesse lugar. Esta casa é do Senhor, Ele é que nos recebe. Josafá está nos ensinando. E quando você entrar num lugar como este, você está entrando num lugar onde o dono da casa nunca sai dela e sempre está pronto para te receber. A hora que você bater, Ele abre a porta. Josafá sabia disso. Só pode orar como esse homem se alguém conhece aquele a quem ele está orando.
E diz mais: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Conhecimento da história do povo de Deus. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há forças perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, mesmo que eu não saiba o que fazer, esteja apavorado diante do cerco do inimigo, ainda que eu não esteja sem ter um norte na minha caminhada, eu quero te dizer uma coisa: os meus olhos estão postos em ti. Olha, no meio da batalha, não tire os olhos do Senhor. Independente do cerco e da potência do inimigo, não tire os olhos do Senhor. Mesmo que você não saiba o que fazer, e se não souber, busque nele a direção. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também, quem mais? Quem? Suas crianças, suas mulheres. Não deixe de manter os teus filhos na casa do Senhor. Amanhã você vai colher bênção. Crianças, tragam para a casa do Senhor. Teus filhos, mulheres, traga, venha para a casa do Senhor. Crie os teus filhos aqui dentro. Porque quando eles se tornarem adultos, eles serão aqueles que vão ser o próprio escudo da tua vida. Esteja no lugar onde a tua família será preservada, guardada e crescerá diante de alguém que tem os seus olhos voltados para a tua casa, porque a tua casa tem os olhos voltados para Ele. Agora, depois de tudo isto, que Judá, através de Josafá, fala com ele, ele então vai responder. Então veio o Espírito do Senhor no meio da onde? No meio da onde? Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Leia o restante, todos. O maior problema nosso não é lutar pela vitória, é deixar Deus entrar no meio da batalha. É reconhecê-lo como o Senhor dos exércitos. Porque quando Ele entra, a batalha deixa de ser minha. Olha o que Ele diz: amanhã descereis contra eles.
A impressão é que Deus vai nos armar, ou ir armar esse exército com toda a armadura de guerra, não é isso? Porque vocês vão descer amanhã até eles. Eles que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Agora você vai ler o 17 novamente comigo. Vamos? Todos juntos. Vai. Cercado de todos os lados. E impressionante que o Senhor traz uma palavra que é difícil. Quando você está em polvorosa, em angústia, em aflição, em luta, a tua tendência é não parar quieto. Aí o Senhor diz para eles: parai. Está em pé, parai. Como que dizendo, aguarde a direção, porque agora quem assumiu a batalha sou eu e não vocês, porque essa batalha já não é mais de vocês. Vocês deram abertura para eu entrar, eu entrei, agora cuido eu de tudo que tem que ser feito. Amém, irmãos? Não é isso que Deus está dizendo? Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor, e levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel, com voz o quê? Você notou quando a gente está passando por luta e entra na casa do Senhor, não consegue abrir a boca para cantar, para louvar? Entra triste nesse lugar. Qual que é a tua tendência? Você entra, eu vejo, né? Estou aqui na frente, eu vejo. É assim, ó. Passa um pernilongo, acompanha a curva senoidal dele. Ó. Não abre a boca. Parece que tem uma tranca. Corrente. Atrofiou o maxilar. A fisionomia, então, é que só tomou suco de limão e ainda entrou num balde de vinagre daqueles. No momento pior, eles se levantaram e com voz muito alta louvaram ao Senhor. Por isso que enquanto se louva, Deus trabalha. Já encerrando, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis, e crede nos seus profetas e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E no tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram. Nós não temos nem força para ler, né? Quanto mais para lutar. O que esse inimigo foi? Melhorou.
Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando ele com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a... Eles estavam sendo apoiados por exército da região. O que aconteceu no meio, depois dessa oração, esse louvor, esse clamor? Eles se levantaram e mataram todos que foram ajudar a eles. E quando exterminaram todos, começaram a matar um ao outro. E aonde estava Josafá e o povo? Aonde estavam? Fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? Louvando a Deus. Enquanto a guerra acontece, louve ao Senhor. No verso 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. Eles desceram, quando o Senhor disse desce, eles foram para guerrear. Por isso que fala chegar ao atalaia. Quando eles foram para guerrear e que eles olharam para ver a posição do inimigo, o que eles viram? Corpos mortos que jaziam em terra, nenhum escapou. Eu encerro, não quero ir mais para frente, tinha muita coisa para falar. Quero dizer uma coisa para você. Quando Deus entra na batalha, você não precisa fazer nada. E não tente fazer porque você vai atrapalhar o Senhor. A única coisa que Deus está pedindo de nós é: deixa eu entrar. A hora que eu entrar, a batalha torna-se minha. E eu só vou te convocar para você pegar os despojos que o inimigo vai deixar. Além de destruir o exército inimigo, você ainda vai sair com riqueza dessa guerra. Porque eu vou te abençoar de uma forma que você nunca imaginou. Amém, meus irmãos? Se você quiser mover o coração de Deus, aqui está a receita. Vá, conheça Ele em primeiro lugar. Depois de conhecê-lo, enalteça-o. Diga quem Ele é para você. Diga: ó Deus meu, ó Deus nosso, quão grande Tu és. Não há ninguém que vá te resistir. Não há ninguém que vai te segurar. Operando Tu. Ninguém. Nós vamos olhar para o vale e nós vamos ver o que Deus faz com o exército inimigo. Se coloque em pé. Não há cerco que vá te parar. Mas assim como Josafá, enviou os seus atalaias para ensinar ao povo a palavra de Deus, aprenda quem é o teu Senhor. Aprenda, conheça-o. Muitas vezes, para conhecê-lo, Ele permite circunstâncias difíceis. Porque é nas circunstâncias difíceis que Ele se apresenta. Não tema a potência do inimigo. Se curve diante do poder do teu Deus. Porque o poder do nosso Deus destrói toda a potência do inferno. Amém? Eu quero orar. E quero pedir aos irmãos também oração. Estou vendo aqui o Davi, filho do nosso presbítero Rogério. Irmãos, falta muito pouco. O que acontece?
é que quando eles diminuem a sedação para tirar o entubamento, nosso presbítero fica agitado. E ele agitado não é fácil. Para os irmãos terem ideia, anteontem, eu estava do lado dele vendo, aí eu vi uma enfermeira comentar alguma coisa, eu fui lá perto dela. Falei, querida, posso conversar um pouquinho com você? Falei, pode. Ela falou, pode. Escuta, como é que está o Rogério? Porque eu estou vendo você falar. Ele falou, o senhor não tem ideia. Nós diminuímos um pouquinho a sedação, ele sentou na cama e quis arrancar tudo. Tivemos que correr e tacar a sedação nele. É impressionante. Os irmãos orem para Deus controlar essa agitação, para eles tirarem o entubamento. Que o projeto era amanhã ou terça, ele já não ter nada. Mas ele precisa se aquietar. Eu creio que amanhã vai ter lá uns neurologistas lá para avaliar o meio de poder, controlá-lo para tirar. Porque toda a sua condição neurológica está boa, perfeita. Está perfeita, gente. Eu já falei, Senhor, não deixe ninguém prender o teu filho mais um dia lá, está fazendo falta aqui, eu nem sento no lugar dele, para ver se ele vem e senta. Ore, peça ao Senhor, Senhor, aquieta o teu servo. Porque eu devo imaginar você saindo de uma sedação. Você vai sentir aquele negócio na tua boca, a língua fora do lugar, porque aquela mangueira. Irmãos, acho que não há quem não fica espantado, acordado. Ele nem sabe o que está acontecendo. Faz 10 dias que ele só dorme. Ele nem sabe onde ele está. Mas nós sabemos. E na mão de quem ele está. Então, orem para o Senhor, a partir de agora, abreviar e aquietá-lo. O Senhor pode, pelo Espírito de Deus, aquietar o Rogério e eles fazerem tudo o que precisam fazer. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor agora? Você crê nesse Deus que Josafá falou? Eu quero pedir ao Senhor que na sua infinita misericórdia o alcance dentro da UTI. Que Deus possa tocar em toda condição neurológica ou emocional da vida do servo dele. Feche os teus olhos, me ajude. Ó Deus nosso, não há o que te possa resistir. Não há impedimento algum para o teu operar. Eu sei que tu estás dentro daquela UTI. Há anjos ao redor do leito. Mas eu quero clamar-te junto com esse povo, em que tu nos ensinaste através de Josafá nesta noite. Nós queremos louvar o teu nome. E ao encerrar o culto, nós vamos te louvar. E nós já queremos te louvar com a certeza de que o teu Santo Espírito está aquietando o teu servo, está aquietando o emocional dele, está aquietando o físico dele, está aquietando o organismo dele, está aquietando independente da máquina da sedação. Ele está sendo tocado pelo teu poder, ele está sendo tocado pela tua mão poderosa, a sua mente está sendo tocada pelo teu poder. Senhor, ouve o nosso clamor e age com poder e graça. E nós já vamos te louvar com gratidão. No levantar da minha destra,
que eu abençoo o teu servo lá naquele hospital, e abençoo o teu povo aqui agora, e todos aqueles que têm alegria, intimidade, e possam dizer: eu conheço o Deus a quem eu creio, que esses possam dizer agora com toda alegria: amém, meus amados? Louvado seja o Senhor. Vamos louvar o Senhor. Não esquece da cantina, viu, gente? Você está com fome? Puxa, vocês estão com fome? Porque eu também estou. Então, vamos louvar o Senhor e depois participarmos da cantina, que batata recheada é bom, pastel também.